Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Bom, já resolvemos muitas equações aí do primeiro grau, né, com x. Já estamos craques nisso. Agora a gente vai resolver problemas utilizando essas equações, certo? Essa é a primeira parte, serão 2 vídeos no total. Vamos começar pelo exercício 1, então. Para resolver problemas utilizando equações, precisamos aprender a representar matematicamente certas afirmações. Represente algebricamente as sentenças abaixo. Então, para resolver problemas utilizando equação, a gente precisa primeiramente traduzir essa linguagem do problema, que é uma linguagem em português, né, no nosso caso, a gente vai traduzir para matemática. Então, a gente tem que desenvolver uma linguagem algébrica. Então, esse primeiro exercício é para a gente treinar essa tradução, como traduzir uma frase no português para o matematiquês, digamos assim, né? Então, por exemplo, aqui no item A, o dobro de um número. Quando a gente fala um número, a gente não sabe que número que é esse, né? Então, a gente vai representar esse número com x. Bom, o dobro de um número, o dobro de alguma coisa é 2 vezes essa coisa. Então, como é o dobro de um número, é 2 vezes x, certo? Letra B, o quíntuplo de um número. Então, esse número a gente não conhece, vai chamar de x, e como é o quíntuplo, é 5 vezes x. A soma do triplo de um número com 2. Então, vamos lá, ó, devagarzinho. A soma, então, como é a soma, quer dizer que é uma adição aqui, certo? Uma adição de duas coisas. Do que? Do triplo de um número, 3x, com 2. Então, está aqui, ó, a soma do triplo de um número com 2. Letra D, a diferença entre o sucessor de um número e o antecessor desse mesmo número. Vamos lá, devagar, de novo, ó, a diferença é o resultado da subtração. Então, é alguma coisa menos alguma coisa. Entre o quê? Entre o sucessor de um número. Sucessor de um número é o próximo número. É o número, que eu não sei quem é, somado com 1, certo? E, então, é a diferença do sucessor de um número e o antecessor desse mesmo número. O antecessor é o que vem antes, ou seja, o que tem 1 a menos. Então, a frase aqui ó, fica assim, ó, a diferença entre o sucessor de um número com o antecessor desse número, certo? E essa sentença representa essa frase aqui. Letra E, a diferença entre 5 e um número. Então, é a diferença entre 5 e um número que a gente não conhece, por isso chamamos de x. Letra F, a metade de um número. Bom, tem duas maneiras de representar. Ó. A metade de um número quer dizer que é esse número dividido por 2, tá? Mas nas equações é conveniente, é mais agradável, fica mais organizado se a gente representar dessa forma, ó, x sobre 2, que nada mais é do que x dividido por 2. Tá? Nas equações fica mais fácil dessa forma. Letra G, a terça parte de um número. Então, é o mesmo raciocínio. Ó, terça parte é esse número dividido por 3. Mas, para as equações, é melhor que a gente utilize x sobre 3, fica mais organizado. Vamos continuando aqui, ó, letra H, o quadrado de um número. Então, esse número a gente não conhece, é x, e aí o quadrado dele é x ao quadrado. A soma de dois números, então, é a soma, certo? Sinalzinho de mais, de dois números, x e y. São dois números que a gente não conhece, certo? Professor, mas eu posso colocar, ao invés de x mais y, eu posso colocar x mais x? Bom, não pode nesse caso não. Por quê? Porque ele fala a soma de dois números. Quando eu escrevo x mais x, eu estou obrigatoriamente dizendo que os dois números são iguais. 6 mais 6, 7 mais 7, 10 mais 10 ou algo do tipo. Só que aqui ele falou soma de dois números quaisquer. Então, por isso eu coloquei x mais y. Porque x pode ser uma coisa, y pode ser outra. Inclusive, eles podem ser iguais. Aqui, obrigatoriamente, eles têm que ser iguais. Então, esse aqui está errado. O certo é x mais y, porque eu não tenho mais informações sobre esses dois números. Letra J, dois números cuja diferença é 2. Então, dois números cuja diferença desses dois números, x menos y, é igual a 2, certo? Então, aqui essa sentença é uma equaçãozinha. Ó. Letra K, a soma de dois números inteiros consecutivos. Então, é a soma de dois números inteiros consecutivos. Então, primeiro a gente não sabe quem é, x, e consecutivo é o que vem logo depois, certo? Então, é o x mais 1, é a soma de dois números consecutivos, x e o próximo x mais 1. Tem outras maneiras de representar, a gente poderia colocar assim também, ó, x menos 1 e x. X é o número, x menos 1 é o que vem antes dele, também são dois números consecutivos. E tem outras maneiras, daria para colocar x mais 1, x mais 2, x mais 3, x mais 4, daria para fazer de várias maneiras, tá bom? L, a soma dos quadrados de dois números. Ó, então, devagarzinho, ó, a soma dos quadrados de dois números. Então, é a soma do quadrado do x com o quadrado do y, certo?
E o m é muito parecido, ó. A gente tem que tomar um cuidado, que é parecido, mas no final eles são diferentes, ó. É o quadrado da soma de dois números. Então, como é o quadrado, a primeira coisa que ele fala, então quer dizer que é alguma coisa elevada ao quadrado. Agora, o que vai ser elevado ao quadrado? A soma de dois números, certo? Então, olha só, a diferença é sutil, mas é muito importante em matemática essa diferença, ó. Aqui é a soma dos quadrados. Aqui é o quadrado do quê? De tudo isso, da soma, certo? Eu sei que é muito parecido, mas matematicamente são coisas diferentes, não dá o mesmo resultado, viu? N, a soma de dois números pares consecutivos. Ó, então, vamos pegar um exemplo de pares consecutivos. Por exemplo, 6 e 8 é a soma de dois pares consecutivos. Outro exemplo, 22 e 24. E aí, o que você tem que perceber? Ó? Que dois pares consecutivos têm sempre 2 de diferença, ó, 2 a mais um do outro. Então, como eu quero a soma de dois números pares consecutivos, vai ser a soma de um número x, que tem que ser par, com o seu par consecutivo, que ele tem que ter 2 a mais. Então, é x mais 2. Letra A, ó, a soma de dois números ímpares consecutivos. E aí o raciocínio é o mesmo, né? Que para os ímpares, eles também têm 2 de diferença. Então, a soma de dois números ímpares consecutivos se escreve como a soma de x, que é um número ímpar, com o seu ímpar consecutivo, que também tem 2 a mais. Nossa, professor, então, para representar um par e um ímpar é da mesma forma? Sim, porque eles têm 2 de diferença de um para o outro, tá? Letra P, o produto de dois números é 12. Então, o produto é o resultado da multiplicação. Então, é vezes o quê? Dois números. Então, x vezes y. Podem ser iguais ou podem ser diferentes. E é igual a 12. Então, é igual a 12. X vezes y é igual a 12. Letra Q, a razão de dois números é 2/3. Então, razão em matemática é um número sobre o outro, um dividido pelo outro. Ó. Então, x sobre y, a razão de dois números, é 2/3. Então, x sobre y é 2/3, é equivalente a 2/3. E aqui tem várias possibilidades, né? Tem 4 e 6, 20 e 30. Bom, mas não é essa a pergunta, é só para a gente traduzir mesmo, né? R, a diferença entre o triplo de um número e a sua terça parte. Então, é a diferença entre o triplo de um número e a sua terça parte, ou seja, a terça parte desse mesmo número, por isso que é a sua terça parte. Letra S, a soma de três números é igual ao seu produto. Ó. Então, é a soma de três números. Então, tem 1, 2, 3 números somando. A gente não sabe se eles são iguais ou diferentes, então a gente tem que dar nomes diferentes para eles. Ó. X, Y e Z. E aí vai ser igual ao seu produto. Produto é o resultado da multiplicação. Então, é x vezes y vezes z. Letra T, a soma entre um número e o seu inverso. Então, é a soma entre um número e o inverso. O inverso é 1 sobre ele, certo? É quando ele está no numerador, vai para o denominador. Esse é o inverso. E o U, o produto entre um número e o seu oposto. Então, produto, resultado da multiplicação de um número e o seu oposto. O oposto é quando a gente troca o sinal, certo? Por isso eu coloquei o menos na frente. Se o x for 5, aqui é menos 5. Se o x for menos 7, o x é 7. Troca o sinal. Agora vamos resolver uns problemas. Ó. Letra A. A soma entre o triplo de um número e 7 é igual a 28. Qual é esse número? Então, olha só. Eu vou resolver aqui mostrando umas passagens para vocês. Ó. Se vocês seguirem esses passinhos aqui, com calma, vocês conseguem resolver quase todos os problemas aí. Ó. Então, a primeira coisa é identificar quem é a incógnita. Certo? Então, tem uma incógnita? Tem, porque ele fala a soma de um número. A gente não sabe quem é esse número. Então, a primeira coisa é falar, olha, x é esse número desconhecido, tá? Nesse caso aqui é o número desconhecido. Para cada problema, o x vai ser uma coisa. Pode ser a idade de alguém, pode ser o preço de alguma coisa. Nesse caso aqui é um número desconhecido. Bom, o segundo passo é traduzir o problema para a linguagem algébrica. Então, vamos lá. Ó. A soma entre o triplo de um número e 7 é igual a 28. Então, a soma entre o triplo de um número e 7 é igual a 28. Pronto, toda essa frase aqui a gente traduziu para o matematiquês, certo? Escreveu uma equação com isso. Agora, o terceiro passo é resolver a equação. Então, vamos resolver essa equação aqui, do jeito que a gente aprendeu, isolando o x. Então, subtrai 7 dos dois lados, vai ficar 3x é igual a 21. E agora falta tirar o 3 para isolar o x, então divide esse lado por 3, divide esse lado por 3. Vai ficar que o x é igual a 7. Pronto, resolvi a equação. Quarto passo é verificar se a solução está de acordo com as condições do problema. Então, x é um número desconhecido. X pode ser 7? Sim, não tem problema.
O que isso significa? Tem alguns problemas que pode ser assim, a idade do Ricardo, alguma coisa do tipo. E aí, se a idade der um número negativo, não faz sentido, certo? Nesse caso aqui não tem problema, como é um número desconhecido, pode ser qualquer tipo de número, quebrado, negativo, grande, pequeno, mas dependendo do problema, às vezes a resposta não faz sentido, tá? A gente vai ver alguns exemplos aí mais para frente, aí eu te mostro o que acontece, então. E agora, nesse caso faz sentido, então a quinta passagem última é responder o problema. Qual é esse número? Resposta, esse número é o 7. Letra B. Somando 10 anos ao dobro da idade de Ricardo, obtemos 40 anos. Qual a idade do Ricardo? Ó, então aqui já é a idade, então já tem uma certa restrição. Não faz sentido se a resposta der menos 10, por exemplo, certo? Não existe idade menos 10. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, identificar a incógnita. O que é incógnita? O que a gente não sabe aqui? A idade do Ricardo. Então, x é a idade do Ricardo. Agora vamos traduzir para a linguagem algébrica. Tradução é: somando 10 anos ao dobro da idade de Ricardo, obtemos como resposta 40 anos. Qual é a idade de Ricardo? Bom, traduzimos aqui para a linguagem, agora a gente resolve a equação. Resolvendo a equação, como a gente aprendeu, subtrai 10, vai ficar 2x é igual a 30, divide por 2, x é igual a 15. Resolvemos a equação. Agora a gente verifica se a solução está de acordo com as condições do problema. Então, aqui, como é a idade, existe idade 15? Sim, não tem problema. Agora a gente responde a pergunta: qual a idade do Ricardo? Ricardo tem 15 anos de idade. Bom, o que alguns alunos comentam é o seguinte: pô, professor, não precisava ter feito tudo isso para responder aqui. Só de bater o olho no problema, dá para saber, dá para pensar um pouquinho e ver que a idade dele era 15, certo? Olha, eu subtraí 10 aqui, fiz tal conta. É verdade, pessoal. Então essa é uma parte importante. Dá para fazer a maioria dos problemas, principalmente agora no começo, dá para fazer muitos deles de cabeça, certo? Só que esses problemas eles vão ficando cada vez mais difíceis e não vai dar mais para fazer de cabeça. Como são os primeiros exemplos, a gente está fazendo exemplos fáceis, tranquilos, certo? Mas o importante aqui é você treinar essa linguagem algébrica, resolver a equação e responder o problema, certo? Por enquanto, ainda dá para responder quase que batendo o olho, tá? Mas mais para frente vai ser impossível. As contas vão ficando cada vez mais difíceis. Você vai ter que traduzir isso para a linguagem, tá? Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Foca em traduzir para a equação e depois resolver, tá? Não só na resposta. Letra C. Um número menos 16 é igual a 2/3 desse mesmo número. Qual é esse número? Primeira coisa, identificar a incógnita. É um número desconhecido. Segunda coisa, traduzir para a linguagem algébrica. Então, vamos lá. Ó. Um número menos 16, então x menos 16, é igual a 2/3 desse mesmo número. Então, é 2/3 de x, certo? Então, aqui tem uma novidadezinha que é a fraçãozinha, né? Mas a gente já sabe lidar com isso. Ó. Agora, o terceiro passo é resolver a equação. Então, como a gente viu nas outras aulas, para resolver a equação, se tiver uma fração, o que a gente tem que fazer? Igualar todos os denominadores. Então, a gente vai igualar todos os denominadores são 3 aqui, né? O denominador comum, o menor possível. Aí aqui o denominador era 1, virou 3, multiplica por 3, 3x. Era 16, era 1, desculpa, virou 3, multiplica por 3, fica 48. E aqui era 3, continuou 3, então continua 2x, tá? Lembrando que 2/3 de x é a mesma coisa que 2x sobre 3. Agora que a gente igualou todos os denominadores, multiplica todo o lado esquerdo por 3, todo o lado direito por 3, fazendo isso todos os denominadores cancelam, simplificam e sobra a equaçãozinha. 3x menos 48 é igual a 2x. Aí a gente isola o x, subtrai 3x daqui, subtrai 3x daqui, vai ficar aqui menos 48 é igual a menos x. Multiplica os dois lados por menos 1, x é igual a 48. Pronto, resolvemos a equação. Agora a gente verifica se a solução está de acordo com a condição do problema. Ele fala um número, então pode ser qualquer coisa, pode ser 48 sem problemas. Então a gente responde o problema. Resposta, esse número é o 48. Pronto. Letra D. O quádruplo da soma de um número inteiro com 20 é igual à soma entre a metade desse número e 10. Qual é esse número? Primeira coisa, identificar a incógnita. Então, nesse caso aqui, é um número, certo? Então, x é um número desconhecido. 2. Traduzir para a linguagem algébrica. Então, vamos lá. Ó. O quádruplo de alguma coisa é 4 vezes alguma coisa. Vezes o quê? A soma de um número inteiro com 20. Então, o 4 vai multiplicar a soma de um número inteiro com 20, certo? E
é igual à soma entre metade desse número e 10. É igual à soma entre metade desse número e 10. Pronto, traduzimos toda essa frase aqui para uma sentença matemática. Agora, parte 3, terceiro passo, é resolver a equação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a distributiva. Vai ficar 4x mais 80 é igual a x sobre 2 mais 10. De novo, ó, como tem uma fraçãozinha, a gente tem que igualar todos os denominadores. Aqui é denominador 1, 1, 2 e 1. Igualando todos os denominadores, todos terão o denominador 2, né? Que é o menor denominador possível, aqui comum para todos. Era 1, virou 2, multiplica por 2, fica 8x. Era 1, virou 2, multiplica por 2, fica 160. Era 2, continua 2, então vai continuar x. Era 1, virou 2, multiplica por 2, vai ficar 20. Pronto, igualamos todos os denominadores. Já que igualamos os denominadores, multiplica tudo por 2, cancela todos os denominadores. E aí vai sobrar a equação 8x mais 160 é igual a x mais 20. Isolando x, subtrai 160 da esquerda, subtrai 160 da direita, subtrai x da direita, subtrai x da esquerda. Vai sobrar 7x é igual a menos 140. Falta tirar esse 7, como o 7 está multiplicando, a gente divide por 7 dos dois lados. Vai ficar que o x é igual a menos 20. Bom, agora que a gente resolveu a equação, a gente tem que verificar se a solução está de acordo com as condições do problema. Vamos ver, ele fala que é um número inteiro. Menos 20 é um número inteiro? Sim. Se ele tivesse dito que era um número natural, aí teria problema, certo? Mas nesse caso é um número inteiro, menos 20 é um número inteiro. Então, a gente responde a pergunta, qual é esse número? Esse número é o menos 20. Beleza, pessoal? Essa foi a primeira parte, então. Daqui a pouco você vê a segunda parte.